noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a vida de cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Podem ir se achegando, tomando vossos assentos, se desligando do mundo lá fora. Neste momento nós vamos desconectar do Wi-Fi aqui, nos conectarmos ao Senhor, amém? Eu quero, por gentileza, pedir a você que pode, cubra sua fronte neste momento. Vamos entregar as nossas vidas mais uma vez no altar do Senhor nessa noite. Oremos ao Pai. Senhor, obrigada, Pai, porque mais uma vez nós estamos aqui, porque a Tua misericórdia não falhou, a Tua graça não falhou como nunca falha. Nós queremos Te agradecer, Jesus, porque a Tua forte mão tem nos sustentado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Pai, toma cada momento deste culto, é tudo para Ti, é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, pois só Tu és o único merecedor de toda a nossa adoração. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, fique à vontade neste lugar para ministrar nos nossos corações a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Faz em nós o Teu querer, Jesus, porque nós estamos rendidos aos Teus pés. Ó Senhor, toma cada lágrima, cada palma, cada aleluia, cada coração neste lugar. Espírito Santo de Deus, este lugar é Teu, a casa é Tua. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, este mês, nós o denominamos o mês de julho como o mês da juventude, Nós aqui, eu aqui representando também a juventude, você aí jovem que está me ouvindo, você aí jovem também, 40 a mais, 50 a mais, todos nós somos jovens, Eu quero agradecer aos jovens dessa igreja, por mais um mês entregue ao Senhor, o mês da juventude, um mês que teve como tema, fé em ação, cumprindo a palavra, E a nossa divisa se encontra em Tiago 1:22, que diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. E se teve algo que muito tocou nos nossos corações, agora eu, juventude, falando, foi exatamente isso. Nós praticarmos de fato a palavra. Porque uma coisa é nós executarmos a palavra, que eu, Deus, o meu interior. Outra coisa é nós, de fato, executarmos a nossa fé, colocar a nossa fé em ação, A palavra, ela precisa ser pregada, ela precisa ser levada. Se eu um dia fui alcançada por essa palavra, é porque teve alguém que foi usado por Deus. Então, por que nós, jovens, também não podemos ser este canal de bênção, ser este canal da fé em ação, de fato, para alguém? E é por isso que nessa noite nós vamos cantar o hino do cantor cristão, que diz exatamente sobre isso, a serviço do nosso Rei. Que nós, juventude, que nós, igreja, Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, possamos colocar a nossa fé em ação, a serviço do nosso Rei. Amém? Que nós não sejamos como o Tiago nos orienta, Apenas que nós sejamos praticantes de fato da palavra, Não apenas ouvintes, mas que nós possamos praticar. Amém? A serviço do nosso Rei. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Ailton para adorar com o hino 410. Felicidade no serviço. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz.
Nós vamos continuar a adoração. Nós vamos continuar com bastante alegria, porque nós sabemos que neste lugar há um rio que transborda lá do trono de Deus, rio de graça, rio de cura, rio de águas vivas, que se chama Jesus Cristo. Então, neste momento, eu quero convidar você com bastante alegria a declarar isso. Um rio que nos guarda, que nos cura. Esse rio que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Infelizmente, nós somos criticados em nossas escolas, em nossas faculdades, em nossos trabalhos, estágios, enfim. Justamente por a gente cumprir a palavra. Nós somos chamados de cafonas, de caretas, muitas das vezes por a gente falar, não, eu não curto bebida,
não conhecem o verdadeiro amor que é Cristo. Estavam me interrogando, né? Aquela famosa entre a cruz e a espada, que todos nós cristãos às vezes passamos. Mas Maria, e se isso? Não, e se isso, eu pratico isso. Tá, mas e se isso? Não, eu vivo isso, eu acredito nisso, a palavra de Deus diz isso. Mas você, assim, você fica satisfeita dessa forma? E a minha resposta foi: olha, não só satisfeita, mas eu fico maravilhada com o agir de Deus na minha vida. Não só satisfeita, o tanto que o Senhor nos honra quando nós decidimos vestir a camisa do Evangelho, de fato colocar a nossa fé em ação. É diferente. E eu falei: prova do amor de Jesus. Do dia que você provar um pouquinho, você vem cá e me fala. Como diz minha mãe, você vem aqui e me fala. Porque um dia aqui na casa do Senhor vale mais do que 1000 noites lá fora. Isso não é a irmãzinha Mariana que está falando com você, é a própria palavra do Senhor. Nós, juventude, estamos aqui, ó. Um na bateria, outro no baixo, outra cantando, outra no teclado, outra ministrando. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui, no Santo dos Santos. Porque quem já pisou aqui, não consegue viver em outro lugar. Porque é isso que a glória do Senhor faz conosco. Enquanto o mundo vem com bandejas, enquanto Satanás vem querendo desviar o nosso foco, nós seguimos com um alvo que se chama Cristo Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Aleluia! Adora, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.
aplaudir de todo o coração, dizendo: Senhor, eu sou dependente da tua presença, eu sou dependente da tua glória. A glória de Deus vem, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, glória, glória, glória de Deus. E onde estiver, clamar, glória, glória, glória de Deus. E que onde nós estivermos, as pessoas possam nos reconhecer como aqueles que clamam pela glória, pela presença de Deus. Mas não só que nós clamemos, mas que nós levemos de fato a presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Porque nós sabemos que quem vive nessa presença, quem vive de fato praticando a palavra do Senhor, ela, como nos diz lá em Salmos 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E quando nós de fato nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele se torna essa lâmpada na nossa vida. E muitas das vezes, como eu disse aqui, nós jovens nos encontramos em uma situação difícil, mas não só nós, juventude, você que me ouve. E às vezes nós nos sentimos perdidos. Senhor, para onde eu vou? O que eu faço? Mestre, o mar se revolta. Não foi assim, pastor, que a gente cantou hoje de manhã? Mas a gente esquece que o mar revolto foi criado pelo grande eu sou. A gente esquece que com apenas aquiete-se, o Senhor faz o mar se abrandar. A gente esquece que quando nós estamos, meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? A gente esquece que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ele é o caminho. E às vezes, quando o mar se torna revolto, quer nos afogar, basta nós clamarmos: Mestre, vem me ajudar. E assim, com uma, duas palavras, a tempestade se acalma. Porque nós sabemos que nós somos dele. Nós sabemos em quem nós temos crido. E hoje o pedido da juventude, juntamente com o pedido da igreja, é: Senhor, guia-me. Guia-me, seja de fato a lâmpada para os meus pés, a luz para o meu caminho, para que eu não possa me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu possa seguir o teu caminho, que eu possa ir, Senhor, junto com o Senhor lado a lado. Guia-me, Senhor, para que em exatamente tudo, em circunstâncias boas ou em circunstâncias ruins, eu confie em Ti. Por mais que o mar esteja revolto, que eu continue confiando em Ti, porque nós estamos rendidos aos cuidados do Senhor. Aleluia! Quem aqui está rendido ao cuidado do Senhor nessa noite? Aleluia! Adoro o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem parar. E o que acontece? E ali te encontro no mistério, em meio ao mar revolto, em meio ao mar, confiarei. Você que clama, levante a sua mão e diga: e ao teu nome clamarei.
descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Nós somos teus, Jesus. Tua graça cobre os meus temores. A forte mão dele nos sustenta. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, ele é fiel. Tu és fiel, nunca vais falhar. Diga! E ao teu nome clamarei, além das ondas, e além das ondas olharei. Se o mar crescer somente em ti, a minha confiança está no Senhor, pois eu sou teu e tu és Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Você que quer ir mais fundo, cante. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Adora o Senhor bem alto, diga a Ele. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, eu confio. Se o mar crescer, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, eis-me aqui, rendido. Você que está rendido na presença do Senhor nessa noite, levanta a sua mão e declare isso a Ele. Oh, eu sou teu e tu és redenção. Oh, eis-me aqui, rendido, dependente da tua presença, rendidos a ti, Senhor. Oh, eu sou teu e tu és. Diga, Senhor, a minha vida eu te amo. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu. Diga, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou.
e pra sempre cantarei. Faz em mim, Senhor. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Ah, Senhor, faça em nós o teu querer. Faça na juventude o teu querer. Faça nessa igreja o teu querer. Porque nós somos teu. Porque nós somos teus e tu és nosso. Tu és nosso Senhor e Salvador. Por mais que o oceano esteja querendo naufragar o nosso barco, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Senhor está no barco. Nós sabemos que onde o Senhor chega, a circunstância fica diferente. Ó Senhor, continue ministrando em nossos corações. Receba, Jesus, cada lágrima, cada palma, é tudo para o Senhor. Que o nosso louvor possa ter subido como cheiro suave e agradável a Ti, no Teu trono da graça. E que o Senhor continue mandando para nós a Tua glória, a Tua graça até inundar este lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Neste momento eu quero convidar o irmão Arilton para conduzir o momento do ofertório. Jesus, meu Salvador, contar aquilo que fez por
Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na frente louvando o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos louvores que já foram entoados aqui. Que o Senhor receba como cheiro suave das suas narinas, meu Pai. Também, Senhor, pedimos, agradecemos pelos nossos irmãos que dizimaram, que ofertaram. Que o Senhor continue abençoando seus lares grandemente. Obrigado, Senhor, porque agora também vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor continue nos abençoando. Possamos sair daqui, Senhor, com nossos corações transbordantes de alegria por ouvir mais uma parte da Tua palavra em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmão Arilton. Neste momento eu quero chamar o nosso pregador internacional, inédito aqui, pregando. Estou brincando, né? Quero chamar neste momento o nosso pastor Eliomar Paixão, para nós irmos para o momento da palavra. Vamos orar pelo nosso pastor? Estenda sua mão para cá. Vamos entregar mais uma vez a vida dele ao Senhor nessa noite. Pai, obrigada, Pai, por cada momento que o Senhor já realizou até aqui neste culto, Senhor. Ó Deus, neste momento nós queremos entregar mais uma vez a vida do pastor Eliomar em Tuas mãos. A Tua casa, Jesus, a casa do Teu servo, a sua esposa, Luana. Ó Deus, que o Senhor venha sempre abençoar a vida do Teu servo, a sua família. Ó Jesus, que neste momento ele possa ser usado como instrumento vivo em Teu altar nesta noite. Para que a palavra, Pai, que ele venha pregar, venha direto do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Amém. A paz seja com você que está nos acompanhando em casa aí pelo nosso canal. Continue sendo muito abençoado. Que prazer, que alegria ter você aqui conosco, viu? No canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Sejam todos muito bem-vindos. Cadê as crianças? Já foram? Foi? Já? Então tá bom. Não vou chamar elas. Já foram. Gente boa, hoje é o último domingo do mês de julho. Mês esse que estávamos celebrando o mês da juventude. E eu fui o pastor convidado pelos jovens para encerrar, Lucas, o mês da juventude. E antes de dizer o tema da noite, do encerramento, eu queria agradecer a juventude da igreja, né, por ter me convidado. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Foi um mês de muita aprendizagem, foi um mês maravilhoso. Quem pegou a sua parte aí realmente pode dizer assim, não, eu aprendi e vou praticar, que foi exatamente a proposta dos jovens, né? Ouvir, não só ser ouvinte, mas praticante, assim como o Senhor falou através dos lábios do nosso querido Tiago. Eu quero apresentar para vocês um amigo que está aqui presente, pastor Samuel. Fique de pé, meu pastor. E Kelly, sua esposa. Olha eles ali, ó. Esse pastor amado, vocês vão ouvi-lo. No mês que eu tiver de férias, próximo mês, eu vou escalar ele para vir aqui trazer a palavra, vocês conhecerem. Mais um baiano. Pastor baiano, né? Por isso que aquela esposa dele ali deve ser uma mulher muito feliz. Deus abençoe, viu, Kelly? Aqui também tem umas Kelly aqui, viu, ali, ó. Levanta a mão aí, Kelly, para ela saber ali, ó. Sua xará. E a outra Kelly foi lá passar uma das crianças agora, né? Bem, quem mais está nos visitando aqui nessa noite? Dá um tchauzinho para eu saber. Aqui, pastor, eu estou visitando vocês hoje. Quem? Terão? Sai daí. Então, os visitantes que estão aí já são de casa, né? Já não conta mais como visitante, né? Levanta a mão aí vocês, viu? Muito bem. Hoje nós temos uma proposta maravilhosa aqui da parte do Senhor, nosso Deus, para compartilharmos. Tinha outra coisa que eu preciso falar com vocês, mas vou deixar para o final. Se eu esquecer, vocês me lembram. Tanto de Emanu, me lembra que você falou comigo, quanto com o negócio da cantina, quanto com o negócio da saúde. Me lembra aí, tá? Deixa eu botar... Samuel, já não estou enxergando mais nada, tem que... Os baianos já estão ficando com a vista embaçada. Vamos lá. É porque eu parei de comer farinha igual eu comia na Bahia. Eu ainda como, mas não é mais como antes. Queridos, o tema que eu vou trabalhar com vocês, que os jovens me pediram, né? Na programação dos jovens foi passado para mim,
O tema do mês é fé em ação, né? Mas cada domingo, cada quarta-feira teve um subtema. E o que me foi proposto para encerrar o tema é esse aqui, ó. Fé em ação nas minhas obras. E enfatizar aí, lembrar que hoje é o dia do vovô e da vovó. Então, parabéns a você nessa data querida, Antenor. Você que se achava novinho, agora já é coroa, já é avô. Jonas e todos vocês aí que já é vovô e vovó. Daqui a pouco, Reginaldo, até você vai ser avô, meu irmão. Né? Claudinho, eu conheci Claudinho era novinho, agora já é avô. Deus abençoe. Luiz, daqui a pouco é você, Luiz. Eu já sou avô, você não pode ser. Deus abençoe cada um de vocês de vovô e vovó. Eu nem vou ficar falando muito de vovô e de vovó, porque esse é o meu ponto fraco. Vocês sabem quem é mais antigo aqui na igreja, da minha relação com a minha avó. E esse é um ponto fraco que eu tenho. Esse é o meu ponto fraco. Mas eu quero falar com vocês do meu avô. Para quem não sabe, minha avó descansou no Senhor no ano de 2010. E é uma situação dentro de mim que é complicada ainda. É uma falta que eu não consigo acostumar. Mas meu avô ainda vive com 100 anos de idade. Ele agora, eu batizei meu avô com 92 anos. E meu avô essa semana passada me disse uma coisa interessante. Ele aquelas coisas dos senhores do antigo da Bahia, né? Ele falou assim: porque eu te considero muito, meu neto, porque você é o meu padrinho. Eu estou tentando entender o que é que ele está querendo dizer com isso, que eu sou o padrinho dele, né? Aí daqui a pouco que ele falou de novo que eu entendi. Ele entende que eu sou o padrinho dele porque eu batizei ele. Eu batizei ele estava com 92 anos e foi uma alegria sair daqui para lá para realizar esse batismo e foi uma coisa tão linda. E quando eu cheguei lá, não tinha só o meu avô para ser batizado, tinha várias outras pessoas. E o pastor da igreja disse: não, pastor, o senhor... Eu fui para assistir o batismo, né? Chegou lá e falou: não, o senhor que vai batizar o seu avô. Eu falei: não acredito. Aí ele: não, você não vai batizar só o seu avô, não, você vai batizar todo mundo aí, ó, que está para batizar. Eu falei: não, pastor, mas eu não vou tirar essa honra do senhor e batizar as ovelhas que o senhor preparou. Ele: não, a honra é minha e tal, aquela coisa da simplicidade, né? E foi um momento lindo, 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 lindo. Mexendo nos meus arquivos aí um dia desse, eu achei um videozinho que a gente fez assim, foi num lagozinho assim, ó, lá na Ilha da Ajuda, um lugar que Marcelo aqui conhece muito bem. É um lugar muito simples, mas muito legal lá. E aí, na hora que eu achar, eu vou editar ele e eu vou compartilhar para vocês verem aquele dia maravilhoso. 92 anos. Então, isso já tem 8, ele agora está com 100 anos e ele acabou de mudar para Salvador. Ele estava morando na ilha de Itaparica e atravessou o ferry-boat, né? E agora está morando lá em Salvador, né? Um processo agora de readaptação, porque meu avô sempre foi um homem da terra, da roça, do mato, literalmente. Ele morava num lugar que só tinha ele. Para chegar lá, você tinha que atravessar uma maré, andar 1 hora, atravessar uma maré e depois subir, só subir, subir. Chegava lá em cima do topo, era a casa do meu avô. Sem energia, sem água encanada, literalmente, no mato. Aquela casa de barro, feita de apique mesmo, a telha de palha, de coqueiro. Muito simples, tudo muito simples, o chão de barro batido, mas uma delícia ir lá. Claro que para ele, né, era uma vida sofrida, mas a gente, quando era mais novo, né, eu, por exemplo, que era o único neto que ia lá visitá-lo, amava ir lá. Estou dizendo tudo isso para vocês porque hoje nós paramos para comemorar o Dia dos Avós e na mensagem de hoje, Fé em Ação nas Minhas Obras, eu quero pegar aqui alguns exemplos bíblicos e compartilhar com você e lhe fazer uma proposta. Depois que você ouvir tudo isso aqui, você vai refletir e vai dizer assim: caramba, eu preciso fazer isso aí também. Ainda talvez como pai, mas depois como avô. E você que já está aqui, que é avô, por favor me ouça. Faça exatamente isso aqui. Você nunca vai se arrepender. Então vamos lá. Eu separei 3 pessoas para a gente refletir. O primeiro que eu queria
está em Gênesis capítulo 18. Eu quero compartilhar com vocês o primeiro avô, que é o Abrão, que posteriormente foi chamado de Abraão. Abraão. Gênesis capítulo 18, vamos ler o versículo 18 e 19. Pode colocar aqui, amigão? Pronto. É bom que a gente lê aqui, ó, todo mundo junto. Diz assim o texto. Vou ler de cá que é melhor. Diz assim o texto. É fato que Abraão será pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene, preste bem atenção nisso, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos de sua casa que se conservem no caminho do Senhor. Para que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Ponto aí. Me dá sua atenção aqui agora, por favor. O primeiro avô é Abraão. Abraão é um simples homem, morador de um lugar chamado Padã Arã, filho de Terá, de uma família humilde, mas de alguma forma, no coração de Abraão tinha algo que o chamava, era o Senhor. E num belo dia, o Senhor fala com ele, meu bem, Abraão, vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu imagino Abraão chegando em casa e dizendo assim, painho, vamos supor que Abraão seja baiano, né? Painho, a gente vai se mudar. Vamos pegar tudo que a gente tem. Qual é a primeira pergunta? Para onde? Nós vamos se mudar para onde? E aí Abraão coça a cabeça e fala, essa é a parte complicada da história, pai. Não sei. O Deus que falou comigo só disse, Eliomar, que era para a gente ir. Mas para onde? Ele disse que vai mostrar. Quando eu vim embora para aqui, eu sabia para onde estava vindo. Estava indo para o Espírito Santo. Na real, lá onde eu moro, a gente só fala tudo Vitória. Estou indo lá para Vitória. Chegando aqui, eu descobri que era Vila Velha e lá a gente chama tudo Vitória, né? Estou indo para Vitória. Eu sabia que estava vindo para o Espírito Santo morar com manhã. Mas quando eu chegasse aqui, ia ter lugar para eu ficar. Eu não ia ter que me virar. Se eu saio daqui hoje para ir para Portugal, eu não tenho ninguém lá. Se eu saio daqui para ir para a Itália, eu não tenho ninguém lá. Então lá eu vou ter que me virar, eu vou ter que dar um jeito, não sei o que eu ia fazer. Era como se eu ouvisse a voz dizer aqui, ó, Eliomar, vá lá para a Itália, meu filho. E eu pegasse as coisas, pegasse a mais velha aí, né, velho? Fosse para a Itália. Aí quando chegasse na Itália, e aí ela perguntasse, e agora a gente vai ficar onde? Calma, o Senhor falou comigo, vai falar daqui a pouco. Gente, essa história é muito linda, muito engraçada quando a gente lê na Bíblia, mas se colocar nela, para entender, a gente começa a entender a problemática do chamado de Abraão. Vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Está se referindo de um Deus que naquela terra não era adorado. Quando a gente olha para a Bíblia hoje e vê aqui o Senhor dos Exércitos, e a gente lindamente diz, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, poxa, soa até bonito, né? Mas na época ainda não era o Deus de Abraão, nem de Isaac, que não tinha nem nascido, e piorou de Jacó ainda. E esse Deus desafia aquele moço, que extraordinariamente crê naquele chamado. E vai. Pega todo mundo e fala, vem pai, leva Ló, pega tudo e vai. O tempo passa, vem um segundo desafio. Abraão, eu te chamei
E agora eu vou te fazer uma promessa. Qual? Você será pai de uma grande nação, meu filho. Meu irmão, dizer isso para uma pessoa jovem que está pensando em casar, com o projeto, né? Talvez na época lá, né? As pessoas tinham muitos filhos, né? 10, 12. Tem casos de reis que teve 60, 70, 80 filhos. É uma coisa. Dizer isso para um casal já idoso, sem a possibilidade ou a probabilidade de engravidar, é totalmente outra coisa. Vocês serão pais de uma grande nação. A pergunta então que gera aí é: como? Como, Senhor? Eu serei pai de uma grande nação? Se é só eu e a nega velha aqui, nós dois já é velho, já estamos chegando de idade. O caso é tão crítico que lá na frente, em outro momento, quando Abraão recebe a visita de 2 anjos sem saber, e Sara está assim, escondida, fazendo aquilo que as mulheres já gostam de fazer. O que é que a mulher gosta de fazer? 2 coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Vocês já estão pensando que eu estou querendo dizer que a mulher gosta de ouvir fofocar. Não ouvir a conversa dos outros. Não é nada disso. A mulher gosta de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não é isso? Ou a mulher só lava a roupa ali, é só aquilo? Não, né? A mulher é assim, ó, ela lava a roupa, aqui ela já está minando o menino, com o outro pé, cara, já está ligando, né, o fogão. A mulher vai fazer, não é assim que a mulher faz? Então, ela estava fazendo alguma coisa, daqui a pouco, não foi ela que estava ouvindo a conversa veio até ela, irmãos. Certo? Lembrei lá do teatro da menina. A conversa veio até ela, atraindo ela. Aí você sabe, né? A pessoa está aqui, como que não quer nada, a conversa está aqui atraindo. Aí a gente faz o quê? Não é assim? Não é assim, Glória? E de repente, ela ouviu o anjo dizer que ela ia engravidar. Aí ela pensou: como? E ela fez o que vocês fizeram. Ela riu. O mais interessante disso tudo é que o anjo foi lá confrontar ela. Por que você riu? O que é que ela fez? Mentiu. Disse: eu não ri, não. O anjo disse assim: não negue, você riu. Resumindo, 1 ano depois, estava lá Isaac, o prometido filho. O prometido filho no impossível. Isaac. Olha só, vamos seguir a história. Abraão sai de Padã Arã para ir para uma terra em que ele não sabe onde é. Algo diz ao coração dele: ouve o seu chamado e vai, obedece. Ele vai, leva os filhos, leva os empregados, leva todo mundo. E o Deus que prometeu começou a prosperar. Aqueles irmãos, aquele povo, aqueles bens começou a se multiplicar de uma forma tão grande, que os empregados dele começou a brigar com os empregados do sobrinho, de tão grande que era. E os animais deles começaram a se misturar. E aí os pastores de Abraão com os pastores de Ló começou a se chatear com isso. E começou a brigar entre si. Abraão, homem sábio, disse assim: Ló, vem cá. Nós dois é parente, meu filho. Mas não pode brigar, não. Meus empregados estão brigando com o senhor por causa dos nossos bens. Vamos fazer o seguinte: olha para essa terra aí. Ele olhou, deu uma olhada aí, 360 graus aí. Ele olhou. Aí Abraão disse: o Senhor nos tem dado essa terra. Oh, aleluia. Que palavra linda, né? O Senhor nos tem dado essa terra. Olha, por amor de ti, eu vou te fazer uma proposta. Escolha aí para o lado que você quer ir. Se você escolher para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher para o leste, eu vou para o oeste. Pode escolher. O lugar que você for, eu vou no contrário, já para não ter confusão. Mas eu vou deixar você escolher. Ele vai, escolhe o lado de Sodoma e Gomorra. A gente sabe como essa história termina, né? Mas ali eles se separam em paz e a vida de Abraão segue.
E Abraão então tem Isaac, o filho de uma promessa que parecia impossível acontecer. Abraão, depois que a história se segue, começa a ser visto e carinhosamente chamado de um homem de fé. Isso ficou tão forte na vida dele, que até os dias de hoje, Homero, até os dias de hoje, quando nos referimos a Deus, nos referimos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não se torna só o pai da fé, um homem de fé, ele se torna uma referência. E ele não se torna sozinho, ele faz justamente o que o texto diz. Porque, olha o que o texto diz. O texto diz que ele foi escolhido para uma obra. Eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa que se conservem no caminho do Senhor. Por muito tempo eu sofri muito por ser o único convertido da minha família. Até, Jade, que eu entendi uma coisa. Que eu entendi que eu não estava só. Eu entendi que eu fui o primeiro a ser escolhido. E que através de mim, o Senhor ia ganhando outros da minha família. E hoje eu já não sou mais só na minha família. Graças a Deus. Graças a Deus. E talvez você aí se identificou logo, falou, puxa, eu também, pastor. Por muito tempo era só eu. Agora, graças a Deus, o Senhor está chamando, né, os meus. Deus escolheu Abraão e falou, a partir de você, Abraão. Querido, primeira coisa que nós aprendemos com Abraão aí, é que além de confiarmos no Senhor, não é só confiar. Abraão não só confiou, tá bom, eu confio. Abraão confiou de todo, por completo, o coração. Todo o coração. Segunda coisa que a gente aprende aí é que ele não reteve a bênção só para ele. Ele foi e conduziu toda a sua parentela e todos foram igualmente abençoados. De tal forma que eles tiveram até que se separar. Porque as bênçãos do Senhor sobejou, como a palavra do Senhor diz, né? Eu derramarei sobre vós bênçãos de tal forma recalcada, sacudida e ainda transbordante, que transborda, você não consegue segurar, você não consegue sozinho. Eu me lembro que quando a gente ia pegar bala, que a gente chama na Bahia lá de queimado, né, pastor? A Bahia chama bala e queimado, aqui fala queimado, bala, né? Podia pegar bala nos eventos lá, né, de dia de que dá balas, de cuidar das crianças, quem joga bala, e as crianças, mas um monte de criança é pequena, um monte de criança pega 3, 4, 5, sabe o que eu fazia? Eu ia lá pegar, eles mais espertos, né? Puxava a blusa assim, aí caía um monte, aí sobe aqui, ó, perna para quem te tem, para as outras crianças não tomar. A bênção recalcada, sacudida e transbordante é assim. As nossas mãos não conseguem segurar, porque são muitas. Muito bem. Aí a gente tem um salto na história aí. Depois disso, Abraão tem Isaac. Aí eu pulei a história de Ismael, né, para não ficar longa. Tem Isaac. E depois, Isaac tem 2 filhos. Abraão, então, agora se torna avô. Abraão se torna avô, tipo de Lucas e Mateus. Isaac tem 2 filhos, chamados Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, quando olha para trás, vê quem? O avô Abraão. Quem foi o meu avô, meu pai? A história linda que essa família tem para contar. E aí, daí em diante, quando Jacó se refere aos antepassados, ele sempre vai se referir ao avô.
eu lhe faço uma pergunta. Dura, mas eu tenho que lhe fazer para você consertar. Hoje, quando o seu neto olha para trás, o que é que o seu neto vê de você? Você que é avô, que está em casa aí assistindo, e que é avó. Quando o seu neto olhar para trás lá no futuro, talvez seu neto hoje seja uma criança, mas quando seu neto lá no futuro olhar para trás, adulto, que avô e que avó, que legado você vai ter deixado para ele? Mas eu sei que a gente tem uma preocupação muito grande no que vai deixar, né? De casa, de bens. Muita gente que tem muita preocupação de deixar os filhos bem, né? Não quero que o meu filho passe o perrengue que eu passei. Hoje está na moda entre os milionários a não deixar nada para os filhos. Está na moda isso agora. Deixa assim um dinheirinho para eles começar alguma coisa, mas doa tudo. Está na moda isso. Nós que já não temos nada, a gente não tem como fazer isso, a gente deixa, né? É pouco mesmo. Fica aí, meu filho. Vai cobrar o quê? Uma casa, um carrinho velho. Às vezes quem deveria até atrasado, o menino até pagar depois da gente morrer, né? Mas se preocupe em deixar alguma coisa. Ó, eu digo para você, até se preocupe com essas coisas. Até se preocupe, não é pecado não. Mas se preocupe mais ainda com o seu legado com Deus, que você vai deixar para o seu neto. Quando o seu neto olhar para a sua história e ver lá a sua foto, talvez, né? A gente não sabe do amanhã, se quando nossos netos estiverem adultos, se nós estaremos aqui, mas quando ele olhar lá a foto do vovô ou da vovó, que o pai estiver contando para ele sobre o vovô e a vovó, eu quero ver se ele vai dizer assim: olha, o seu avô, a sua avó, meu filho, eu queria que você conhecesse, eu queria que ele estivesse aqui hoje, porque era um homem de Deus, era uma mulher de Deus a sua avó, e comece a contar as maravilhas de Deus através da vida, da sua vida, para o seu neto. Coisa linda será, não é? Bem, eu disse para vocês no início da mensagem que falar de minha avó é o meu ponto fraco, mas como vocês sabem, né, minha avó sempre foi do bate-fundo. E eu nunca imaginei, na verdade, eu vou confessar para vocês, acho que já até confessei, eu nunca imaginei que minha avó pudesse se converter. Porque eu conhecia a minha avó. Puxa, minha avó morreu crente da Assembleia de Deus. Né? Que maravilha! Eu achava impossível minha avó se converter, e minha avó morreu crente da Assembleia. Só não deu tempo de ela se batizar. Mas ela morreu crente da Assembleia. Para mim, isso era... depois da minha avó, eu parei de desacreditar que alguém pode se converter na vida. Eu parei falei, não, fulano que não tem jeito mais, ele tem um coração duro, não se abre para o Evangelho. Não, depois de minha avó, para mim qualquer um pode se converter. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje, quando eu me lembro de minha avó, o legado dela para mim, irmãos, vocês não têm noção. Tudo que eu queria, se Deus aparecesse para mim hoje e fizesse para mim a proposta que ele fez para Salomão: Leomar, me peça o que você quiser, que eu te darei. A minha pergunta ia ser logo: mestre, qualquer coisa, eu ia dizer: mestre, me dá 10 minutos com minha avó. Eu quero pedir uma coisa impossível, Senhor, me dê 10 minutos com minha avó, só 10 seria o meu pedido. 10 minutinhos só. Porque tem tanto que eu gostaria de dizer para minha avó. Tanta coisa que eu entendo hoje, minha avó. Meu Deus do céu, que eu não entendia. E eu gostaria de dizer para ela: poxa, minha avó, me desculpe por isso. Me desculpa quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro, quando eu não te ouvi naquele dia, meu papai. Minha avó, a senhora não sabe o quanto eu sofro por causa disso aqui. Minha avó, me perdoe, minha avó. Minha avó, mas aquilo que a senhora falava, do jeito que a senhora falava mesmo, eu estou botando em prática, eu aprendi mesmo, viu? E depois o Senhor podia levar ela de novo e eu... Mas, eu sei que isso é impossível, não dá para o Senhor trazer minha avó aqui,
10 minutos para eu falar tudo isso. Mas eu sei que é possível eu ir até minha avó. E isso consola o meu coração. Isso conforta a minha alma. Saber que um dia eu vou até minha avó. E hoje minha avó deixou esse legado aí, como Abraão deixou para os seus filhos, Ismael e Isaac, e posteriormente para os seus 2 netos. Bem, quando a gente olha para a Bíblia, a gente não encontra nenhum momento entre Abraão, Esaú e Jacó. Não tem. Não tem nenhum momento de convivência dos 3. Possivelmente ele não tenha nem conhecido os netos. E se conheceu, ninguém relatou isso para nós. Mas o mais importante ficou: o legado do avô Abraão. Imagina Esaú e Jacó brincando lá pela cidade deles. Você é de que família? Eu sou neto de Abraão. Imagina, todo mundo conhecia Abraão. Ponto. Vamos dar um salto na história, já partindo do meio para o fim, que eu quero falar do segundo vovô. O tempo passa, Esaú e Jacó crescem, tem aquela briga da primogenitura, vocês conhecem. Jacó vai lá para as terras do tio Labão, se casa, o tempo passa. Diferente do avô Abraão, ele tem uma renca de menino, né? Teve 12, a gente conhece a história. E um deles, infelizmente, Jacó sofreu, chorou por muitos anos, achando que estava morto, que os próprios filhos enganou ele, coitado. Que história, viu? Que ensina a história de Jacó, que ensina. Imagina você viver anos chorando a morte de um filho que está vivo. Era a mesma coisa de eu, meu Deus, imaginando que minha avó descansou no Senhor em 2010 e eu fosse Nazaré e minha avó estivesse lá. Já pensou que susto eu ia tomar? Pois aconteceu isso com o neto de Abraão, Jacó. Jacó, com o tempo, casa, tem um monte de filho, e dentre esses filhos ele tem um filho chamado José, que é o jovem que eu mais aprendo na Bíblia, que vai parar no Egito. Vocês conhecem essa história, e eu já vou dar um salto no tempo aí, e já quero pegar o José, já não José mais, agora o Zafinat Panaiá. Já pensou, Jade? Você que gosta de nome diferente? Zafinat Panaiá, ou algumas traduções podem chamar também de Zafinat Panaiá. Aí se você tiver um menininho, ou... pode colocar, bota Zafinat. Pois é, Zafinat Panaiá casa com uma egípcia e tem 2 filhos. E aí eu queria ver com vocês, lá no final da vida de Jacó, já pulei a história toda que ela é linda, Jacó vai morar lá e quando chega lá ele reencontra o filho, e aquele chororô, aquela emoção, foi uma emoção tão grande que José, quando estava conversando com os irmãos ali, ó, naquele negócio, me revelo, não me revelo, me revelo, não me revelo, ele se emocionou num momento tão grande, tão árduo assim, no ápice, a Bíblia diz que ele vai atrás da porta assim, se esconde para chorar, e começa a chorar, se recompõe e volta lá, que ele estava falando lá na língua grega, né? Lá nos egípcios, né? E aí ele botou um tradutor, né? Para deschavar para os irmãos não conhecerem. Depois ele se rebelou e papapá, foi lá e trouxe o pai, e aí dá esse salto na história. Ele casa, tem 2 filhos. E desses 2 filhos, eu quero ver com vocês agora, Gênesis 48. Vamos lá. Olha que história. Gênesis 48. Aqui, vamos acompanhar juntos aqui de novo. Gênesis 48, versículo 8 em diante. Olha aí, vamos lá. Quando Israel viu os filhos de José, Israel é o mesmo Jacó, tá bom? Quando Israel ou Jacó viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu ao pai: são os filhos que Deus me deu aqui, meu pai. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Viu? Primeira coisa que eu quero lembrar vocês. Fala igual a capixaba fala. Não tem esse negócio de pedir a benção. Bença a painha, bença a manhã, bença a minha avó, bença a minha avó.
respeito, de verdade, quem acha isso uma besteira, quem acha isso uma bobagem, não ensinou, ou não está nem aí se seu filho não lhe pedir. Eu respeito. Mas eu sei que, biblicamente, isso é muito bom. Porque a Bíblia diz que dos nossos lábios sai bênção e maldição. Não tem quando você chega assim em algum lugar e diz assim, você chegou lá numa clínica e você chega lá, está todo mundo sentado, e você fala assim, bom dia. Não tem isso? Quando você faz isso, só que é de forma rápida, né? Você fala, bom dia. Aí a pessoa, bom dia. Todo mundo responde ali. O que está acontecendo ali? É como se você estivesse dizendo assim, pessoal, eu não conheço nenhum de vocês, mas eu quero desejar que todos vocês tenham um bom dia. É como se você estivesse dizendo isso. Quando você chega em algum lugar e diz bom dia. Quando você diz ao seu neto, que hoje eu estou enfatizando aqui os avós, que o Senhor te abençoe, meu filho. Quando o seu neto te diz, bença minha avó, bença meu avô. Minha avó, por exemplo, gostava de dizer, minha avó tinha 2 tipos de abençoar. Se ela tivesse muito legal, muito tranquila, ela falava, Deus te faça feliz. Se ela tivesse retada, ela falava, Deus te dê vergonha nessa cara lavada. Quantas vezes eu já ouvi, Deus te dê vergonha nessa cara lavada. Mas eu ouvia mais, Deus te faça feliz, que eu tinha muita moral com minha avó. Minha avó dizia, Deus te faça feliz, Adelma. É como se ela estivesse querendo dizer, meu neto, que o Senhor nosso Deus faça você, meu neto, um homem feliz. Minha avó nem sabia, mas de tanto ela profetizar isso, olha eu aqui, feliz da vida, fazendo o que eu mais amo, viu? A sua boca é profética. Então creia na palavra do seu pastor. Se você achar isso uma bobeira, não é. Dá tempo ainda, ensina o seu neto te pedir sua... Porque a gente fala assim, ó, bença meu avô. Mas é porque a gente fala rápido. Mas no bença meu avô é como se eu estivesse dizendo assim, é como se eu estivesse dizendo, meu avô, me dê a sua bênção. Só que a gente não fala assim, meu avô, me dê a sua bênção. A gente fala o quê? Bença meu avô. Entendeu, Lírio? Quando você fala com Glória, bença manhinha, bença minha mãe, né? Você fala, bença minha mãe. Quando ela te fala assim, Deus te abençoe, Lírio, você está dizendo assim, minha mãe, me dê a sua bênção. E ela está dizendo, ô minha filha, que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. É como se fosse isso. Aí, repara, nessa época aqui, além disso, de dizer, tinha a prática mesmo de chegar aqui e trazer a criança, colocar as mãos e dizer, eu vou te abençoar. E proferia a bênção sobre o filho. Olha como foi esse dia. Então José disse, é meu filho aqui e tal. Aí ele fala, traz eles aqui para que eu os abençoe. Olha que cena linda. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada. Isso aqui quer dizer que ele já estava ficando mesmo cego. E ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele. E o seu pai os beijou e os abraçou, né? Ele não dava para ver quem era quem de longe, por isso ele levou e colocou bem de perto, ele pegou, beijou e abraçou. Aí Israel disse a José, nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Por que ele está dizendo isso? Porque na cabeça dele, lembra que o filho estava morto? Ele falou, meu Deus, eu nunca imaginei ver você, ainda mais agora ver os meus netos. Se liga. Em seguida, José os tirou dos joelhos de Israel e curvou-se com o rosto em terra, como eles tinham uma prática mesmo, né? De se curvar com o rosto em terra. Depois José tomou os 2 filhos, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. Por quê? Porque o Manassés era o mais velho, então ele coloca na mão direita e coloca o outro na mão esquerda. Olha o que aconteceu.
e os aproximou dele. Aí, Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo. Ele cruzou os braços assim, de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Então, abençoou José, dizendo que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão, a lembrança dele agora, referindo lá ao avô dele, que o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida e até hoje, olha que coisa linda, e até hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, José. Que por meio deles sejam lembrados o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles cresçam como uma multidão na terra. Até aí tá bom. Daí na frente aí, José vai ficar meio bravo com ele. Meu pai, esse aqui é o mais novo, rapaz, você tem que abençoar o de cá primeiro. Porque eles tinham aquela coisa do primogênito, né? Do mais velho, aquela coisa. E aí, então, ele faz a bênção assim, Ele abençoou o mais novo no lugar do mais velho, o mais velho no lugar do mais novo. Ou seja, transferiu a bênção principal para o caçula, o que não era comum na época, né? Era sempre para o primogênito. Mas o que eu quero enfatizar aqui, para a gente finalizar, é a atitude do vovô em abençoar os seus netos. Ele sabia que ele já ia partir. Ele sabia que já estava se aproximando a hora. E o legado que ele queria deixar, a herança que ele queria deixar, não era financeira. Porque ele está abençoando 2 netos que já é mais rico do que ele. O que é que eu vou dar então para alguém que já tem tudo? Então a bênção ali não era financeira, ele estava abençoando, profeticamente os meninos. Quem eles se tornariam, os povos que sairiam, as nações que sairiam daquelas famílias ali, né, da família de Efraim e da família de Manassés. Meu irmão, minha irmã, você não sabe o dia, né, que o Senhor vai te chamar, eu não sei. Então faça isso sempre. Abençoe o seu neto. Quando você pegar o seu neto no colo, ore, coloque a sua mão na cabeça dele, no coraçãozinho dele, e ore ao Senhor, e diga que você cresça, e seja um menino de Deus, uma menina do Senhor. Profetize sobre a família futura que Deus dará. Vocês veem como eu faço aqui na apresentação de uma criança? Eu já oro até pelo marido da menina, pela esposa do menino, porque eu sei que Deus ouve a oração. Eu sei que o nosso Deus já vê o futuro. Então, no dia que eu apresentei Valentina aqui, eu só consegui ver esse dia. Mas o Senhor que eu apresentei Valentina, já conhece Valentina até idosa. Não é, mãe de Valentina? Por isso, nós precisamos abençoar os nossos netos. Se você não tinha costume de fazer isso, eu te peço carinhosamente que repense, olhando aqui para essa história bíblica. Bem, e para não ficar só nos exemplos do Antigo Testamento, vou pegar o último exemplo que eu escolhi para vocês. Eu falei de Abraão como avô, falei com Jacó como avô, o exemplo lá deles, e quero deixar para vocês agora uma avó, em homenagem à minha avó, a irmã Lloyd, a mãe da Eunice. Em 2ª carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, olha o que é que Paulo falou. Olha o que Paulo falou. Eu me recordo é o quê? É o mesmo que o quê, meu segundo melhor aluno? Eu me lembro, né? Eu me lembro da sua fé não fingida. O que é uma fé não fingida? É uma fé sincera. Então Paulo vai dizer, eu me lembro da sua fé sincera, que primeiro habitou em Lloyd. Lloyd era o que dele?
sua avó. E na sua mãe, Eunice. E na sua mãe, Eunice. E estou convencido que também habita em você. Olha o legado que essa avó deixou. Um exemplo de fé sincera. Meu Deus, se Oliver e o Brian... Agora, meu filho é tudo americano, né, meus netos? É tudo americano, é Oliver e Brian. Se esses dois meninos, quando olhar para trás, lembrar de mim, puxa, eu não lembro muito do meu avô, mas eu me lembro que ele era um pastor de fé. Tá ótimo, eu já vou ficar feliz. Eu me lembro que eu ia lá para a casa do meu avô e minha avó me contava as histórias da Bíblia. Você quer deixar a lembrança melhor para o seu neto do que isso? Você quer a lembrança melhor do que seu neto dizer, oh, essa historinha aqui da Bíblia que eu aprendi com minha avó. Minha avó foi a primeira pessoa que me falou de Davi. Meu avô foi o primeiro que me falou de Dona Lloyd, aqui da Bíblia. Toda vez que eu leio esse exemplo aqui de Timóteo, eu me lembro de minha avó. Você quer deixar herança maior do que essa? Você pode até querer, mas você não vai conseguir. Porque a melhor e maior herança que um ser humano deixa para o outro hoje, não é monetária. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu te peço que reconsidere carinhosamente esta mensagem. Reflita ela no seu coração. E se você parar para observar que realmente o que eu te falei aqui é justo, é isso que a Bíblia está dizendo, passe a se preocupar com o seu exemplo. O tema da mensagem, né? As minhas obras. Que obras que eu estou deixando como vovô, como vovó, que pode ser entendida como um legado. Pare, reconsidere, porque o Senhor, com certeza, Ele vai ficar muito feliz com essa sua atitude. Deus vai ficar muito contente com essa sua postura. E os seus netos nunca esquecerão de você. Meu avô está fazendo 100 anos. Me lembrei aqui agora. Meu avô está fazendo 100 anos. Como eu sou o neto mais velho, eu sou o único que lembra de um monte de coisa da nossa família. E eu tenho só uma vaga lembrança do pai do meu avô, que hoje está fazendo 100 anos, Claudinho. Eu tenho uma vaga lembrança dele. Eu tenho 2 irmãs. Eu me lembro que só tinha a minha irmã do meio, que mora aqui em 1º de Maio. A minha outra irmãzinha ainda não era nascida. E pai e manhã nos levou lá em Taparica, onde meu avô mora hoje, na casa do meu bisavô, do pai desse meu avô. E quando chegou lá, era época de São João. E eu me lembro, eu só tenho um flash assim, desse meu bisavô, chamado Ângelo. O nome dele era Ângelo. Aí, eu só me lembro que ele era alto, e ele me deu um milho. Ele assou o milho assim na fogueira e me deu o milho. É só essa lembrança que eu tenho dele, porque eu era muito pequeno, e depois disso, eu não lembro se eu o vi novamente, e eu não tenho lembrança mais nenhuma do meu bisavô. Porém, do meu avô, como eu tenho boas memórias. E toda vez que eu vou lá, eu converso com meu avô, sabe o que eu faço? Eu vou contar para vocês aqui, que ele nem sabe disso. Eu pego o celular, boto para gravar e fico conversando com ele ali, enquanto o celular der, criando lembranças. Porque um dia eu vou poder ir lá naquele vídeo, né? E assistir. Poxa, eu conversando com meu avô. Eu não tenho isso com minha avó. Eu não tenho nada. Eu só tinha uma minha festa de formatura, que minha avó passava assim em relances. Aí, de vez em quando dá para ver ela passando assim. Só que eu tenho de minha avó. Que ela detestava tirar foto. Então eu não tenho lembrança assim para assistir. Que dá para ver, minha avó ali, é muito pouquinha coisa. Mas do meu avô eu vou ter bastante memória.
Mas o importante é que tanto meu avô como minha avó cumpriram o propósito de deixarem o legado, esse exemplo de fé, de que o caminho certo é o Senhor, assim como Deus prometeu que Abraão seria e foi, e Isaac foi, e Jacó foi, e os anos se passaram e chegou aqui nessa irmã Lloyd, que criou a filha Eunice, com a mesma sinceridade, uma fé retada, e elas conseguiram passar também para o neto Timóteo, de sorte que o Paulo, quando viu Timóteo, falou: Timóteo, quando eu me lembro de você, eu me lembro da sua fé não fingida, ou seja, da sua fé sincera, que você aprendeu com sua avó, que ensinou para a sua mãe Lloyd, e que eu estou convencido que também está em você. Olha que coisa linda, irmãos. Nenhum de nós aqui viu Timóteo, nenhum de nós aqui conhecemos Timóteo, quanto mais a Lloyd. E todo mundo aqui estamos falando dessa família, que a gente nem sonhou em conhecer, e que eles nem sonharam em nos conhecer, e eles estão sendo uma bênção aqui, o exemplo deles para mim e para você. Que Deus em Cristo nos abençoe, e que a nossa história também seja uma bênção para inspirar outras gerações futuras aí na frente, em nome de Jesus. Amém. Pronto, o desafio está feito. Vá para casa agora e reflita em tudo isso e coloque em prática, você vovô, você vovó, tá bom? Pronto, show. Agora deixa eu dar os avisos para vocês que eu queria falar no início. Eu não queria, eu deixei para o final para vocês não perder o foco da mensagem. Tá bom? Tá combinado? Vamos botar em prática essa mensagem também. E assim, eu vou devolver a palavra daqui a pouco para a Mel, e ela faz o encerramento final do mês da juventude, né? Então eu vou deixar você encerrar e devolver a chave para mim de volta, né? Não é quarta-feira, ainda tem quarta-feira, ainda tem quarta. Então vamos lá. Pastor, dizem que pastor come como uma beleza, né? Então, tá aqui, joga aí na tela, Bahia, aí. Aí, ó. Tem empadão hoje, ainda tem? Ainda tem? 4 ou 5, pronto. Tá bom, né, pastor? 4 ou 5 para o senhor, tá? Hoje tem empadão, pessoal, Esse empadão aqui, ele tem um propósito. Toda a arrecadação dele já vai ser para a programação do Dia dos Pais, que o pessoal da comissão de programações especiais, né, já está se organizando aí para o Dia dos Pais, aí já está vendendo isso aí já para comprar as coisas que elas estão projetando aí, coisa boa vem por aí. Então, você que ainda não pediu o seu, já viu aí que só tem 4 ou 5 que o pessoal já pediu. Muito bem, então está aqui, valor R$10, vem com suco, parece, né? O refrigerante, foi? Aí, com refrigerante. Pronto, Deus abençoe. Quem não gostar do empadão, pega, toma um refrigerante e me dá um empadão. Você vai querer 3? Só tem um. Pronto, então agora só tem um. Aí, eu estava vendo dizer que o pastor come como uma beleza. Valeu, Bahia, valeu. Aí, viu? O empadão é melhor. O segundo aviso que eu tenho para dar é o seguinte: esses dias está fazendo frio ou calor? De noite. Frio, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta mais séria do que essa. Você tem cobertor para se enrolar? Tem? Então o frio está sendo amenizado. Tem cama para dormir? Então está de boa, né? Mas você sabia que tem gente que não tem? Rapaz, isso é sério, tem gente que não tem. Vamos fazer um combinado? Pode ser que lá na sua casa tenha algum travesseiro, algum lençol, alguma cobertor, algum casaco, alguma camisa que você pode doar. Se tiver, traga para mim. Aqui embaixo, perto da gente, tem uma casa chamada Bom Samaritano, que é coordenada pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. Eles ligaram para mim e fizeram uma parceria comigo, pois essa moça, assistente social que trabalha lá, o nome dela é Luana. Ela já trabalhou comigo em outro projeto, até no projeto que eu conheci minha Luana aqui. E elas se conhecem, uma trabalhava em cima e outra embaixo. Minha Luana aqui trabalhava em cima e essa outra Luana trabalhava embaixo. E hoje ela coordena ali.
E aí a Manu me procurou hoje e falou assim, pastor, a gente podia fazer uma campanha, tem um bocado de coisa lá para doar. Eu falei, poxa, então traz que eu vou falar com a igreja e aí eu pego e levo tudo para lá. Como é que faz lá? Lá é assim, você não pode morar lá. Lá é um abrigo, uma casa de passagem. Você pode entrar, pode tomar um banho, fazer uma refeição, pedir ajuda para tirar um documento, alguma coisa, e depois vai embora. Então a gente pode ajudar eles. Então se você tiver, traz aqui para a igreja, que eu levo para lá e digo que foi vocês que mandaram. Beleza? Terceiro e último aviso. Ó, vamos ficar de pé, por favor, para a gente finalizar? Mãozinha no seu coração assim, ó, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Por favor, pega quem está do seu lado e diz assim, puxa, foi uma bênção estar aqui com você nessa noite. Vem, Mel, para você encerrar aqui cantando com o pessoal. Daí, fala com quem está atrás também, com quem está atrás. Isso, e se for visitante, pega ele aí do lado. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que da presença aumente.